Oséias, no capítulo de número 4, a leitura inicialmente do verso 1 e seguiremos até o verso de número 6. Livro do profeta Oséias, no capítulo de número 4, verso 1 ao verso 6, diz assim a palavra do Senhor: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e tudo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os pastores aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, pastor, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas pastor diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Até aí. O texto da nossa reflexão nos sugeriu esse título que eu quero compartilhar com você, querida igreja. A rejeição do conhecimento não é um problema, e sim um projeto. E espero poder compartilhar com você algumas coisas do meu coração a partir deste texto. Eu quero chamar a sua atenção para alguns desafios rápidos. Por exemplo, antes mesmo de começar o culto, perguntei para o Marcos, eu sei que a Bíblia dele é toda riscada, que é o modo que ele usa, assim como eu e tantos outros, para estudar a palavra. Rabisca aqui, rabisca ali, grifa, quando chama atenção. E eu perguntei para ele, deixa eu olhar o seu livro de Oséias. Ele me mostrou, é isso, Marcos? E tem ali, algumas anotações. Irmãos, eu já estou na caminhada pastoral há muitos anos, há quase 3 décadas, e já vi de tudo. E algumas coisas engraçadas, para não dizer tristes. Já ouvi, inclusive, ovelha, crente dizer assim, mas pastor, o Antigo Testamento não é a Antiga Aliança? Ela não foi superada com a chegada de Jesus? Já ouvi isso. E é engraçado, eu disse para aquela pessoa, quando assim me disse, abra a sua Bíblia. Aliás, antes de abrir, olha a capa dela, o que está escrito? Bíblia Sagrada. Para mim que era Novo Testamento Sagrado. Bíblia Sagrada, certo? Certo. Tá bom, então, abrindo a Bíblia, qual é o primeiro livro sagrado da sua Bíblia? É Gênesis. É Gênesis. Está no Antigo Testamento ou Novo Testamento? Antigo Testamento. E assim foi meio que ironizando para dizer para aquela pessoa que é evidente que quando a palavra incomoda, a gente quer, de alguma forma, dizer que não é para nós, que aquela palavra não deveria ser pregada, não deveria ser dita. Mas um segundo desafio para você é, há quanto tempo você ouviu uma mensagem sobre o livro de Oséias? Uma rápida exposição sobre todo o livro de Oséias. Por exemplo, se você já frequentou uma igreja grande, onde parece que tudo dá certo, tudo é perfeito, maravilhoso, eu pergunto para você, quantas mensagens você ouviu sobre o livro do profeta Oséias? Porque ele continua sagrado, ele continua no livro da palavra de Deus. E, por exemplo, quando os reformadores, lá no século XVI, quando criaram a igreja evangélica, ou quando surgiu a reforma, surgindo a igreja evangélica, estabeleceu-se um novo cânon. A Bíblia de tradição católica romana tem 72 livros. A Bíblia evangélica, 66. E a pergunta é, qual foi o critério para tirar alguns livros? Dentre outras coisas, vou citar apenas uma. Os livros que o Novo Testamento faz referência do Antigo Testamento, este foi o método utilizado para dizer, olha, o Novo Testamento está fazendo menção a esses livros. Então, há a conexão do propósito de Deus. E aqueles 7 que foram tirados, ou 6 que foram tirados, nenhum deles cita o Novo Testamento, e nem o Novo Testamento cita eles. Agora, se você me perguntar, pastor, e Oséias é citado no Novo Testamento? Quase uma centena de vezes. Então, sim, se você tiver suspeita,
Quando a corda começar a roer, começar a apertar, o torniquete começar a apertar, se porventura isso acontecer nessa mensagem, não esqueça, Oséias é palavra de Deus, amém? Está meio fraco, hein? Oséias é palavra de Deus, amém? Isso bem. Pois bem, o que é um projeto? O que é um projeto? A palavra projeto vem do grego, e claro, pró é aquilo que é antes, pró-balém, aquilo que é projetado, aquilo que é estendido para frente. Então, problema, já que está aqui no título da nossa mensagem. A rejeição do conhecimento não é um problema, e sim um projeto. Então, o que é um problema? Um problema é pró-balém. Pode baixar um pouco aqui, Fábio, obrigado. Pró-balém. Então, pró é aquilo que antecede, o que é antes, claro, mas balém é aquilo que é projetado. Então, presta atenção aqui. Alguns problemas que você vive na vida, ou que você vai viver na vida, é porque algumas pessoas do passado projetaram para frente ações, atitudes, situações, planos, e, portanto, sem a sua anuência, sem a sua escolha, sem a sua decisão, problemas que acontecem na sua vida não têm diretamente as suas digitais. Mas problema não é só isso. Problema também pode ser compreendido como atitudes que a gente tem que tomar agora e que não toma, conscientemente não toma, sabendo que tem que tomar. E quando a gente não toma, portanto, vem o problema. Por quê? Porque a gente projeta para a frente decisões, ações, mudanças, transformações, mudança de atitude que teríamos que fazer agora. Por isso que estou chamando nessa mensagem que muitos problemas acabam virando projeto. Por quê? Porque nós temos plena consciência de coisas básicas da nossa vida, até porque somos adultos, que devemos administrar e não administramos, projetamos. Nós, desculpa a expressão, vamos empurrando com a barriga, deixando para depois, até que vire um problema, até que traz as consequências, até que traz, de fato, situações muito desagradáveis. Abra comigo a palavra de Deus em Oséias mesmo, vai um pouco mais adiante, e eu quero que você repare comigo o verso de número 7. Oséias, no capítulo 5, o verso de número 7. Daqui a pouco a gente voltará ao capítulo 5, mas por hora vamos apenas reparar o verso 7. Olha só. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, Deus, porque geraram filhos bastardos, agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Até aí. Eu queria que, se você pudesse, se não puder fazer agora, até porque todo mundo usa celular, você pode fazer isso agora? Joga aí no Google, procura o significado da palavra aleivosamente. Não tem problema, hoje é didático mesmo, você joga no Google, aí no seu celular, joga lá no busca, joga a palavra aleivosamente e procure o significado. Encontrou aí, Guilherme? Vamos fazer aqui uma experiência de mensagem coletiva? Vem cá, Guilherme, usa aí aquele microfone, diga o que você encontrou aí na pesquisa dessa palavra. Quem está em casa nos acompanhando, o pastor hoje está louco, né? Não, mas você vai ouvir também o Guilherme. Isso. Tem duas, se é no mesmo fonte que eu consultei, você vai encontrar a primeira explicação e também a segunda. Por favor, pode ler as duas, o que é a palavra aleivosamente. Esse aí tá, isso. Sou. Aí. De modo aleivoso, de maneira caluniosa, em que a injúria mentiu-lhe aleivosamente.
de maneira fraudulenta, em que há ou pode haver fraude, de modo traiçoeiro, contrapassa as falsidades traiçoeiramente. Ok, obrigado. É isso aí. Está indo bem, viu, Guilherme? Quem sabe, né? É isso aí, muito bom. Agora, o que é curioso, igreja, sabe o que é? É que a palavra usada no contexto que o apóstolo, aliás, que Oséias usa, o profeta Oséias usa, é que havia plena consciência, Érica, do que se estava fazendo. E quando estava meditando nesse texto, eu pensei numa coisa bastante comum a todos nós, que é a culinária, tanto para quem faz, quanto, claro, para quem come. Se nós não comêssemos, nós não estaríamos aqui agora. E imagine só, imagine se você, eu sei que aqui algumas da família Alves cozinham muito bem, acho que todas elas, mas eu sempre brinco com a Cleide, né? Cadê a Cleide? Ah, está lá na entrada, Cleide. Então imagina, eu sei que o pastor Leontino faz muita propaganda do frango assado que ela faz, né? Frango com batatas. Mas imagine se eu perguntasse para ela, ô Cleide, você faz bem também um pato com laranja? Como assim, pastor? Um pato com laranja? Né? Tem até a palavra em francês, que eu fiquei ensaiando essa palavra, mas não consegui falar, é difícil demais, né? Carnar la oranger, uma coisa assim, é difícil falar, tem que enrolar a língua um monte de vezes, né? Então, traduzindo para o português, é pato com laranja, Neiva. Pato com laranja. Aliás, alguém aqui já comeu pato com laranja, esse prato francês? Está vendo? Bom, e frango assado com batata, alguém já comeu? Quem não? Percebe? Então, eu vou dizer para você, a palavra aleivosamente cabe no contexto do frango assado com batata. Viu? É saber muito bem do que se está falando. Quando o profeta Oséias, dona Vilma, usou a palavra aleivosamente, claro, o equivalente no hebraico para nós é aleivosamente, era a leitura que ele estava fazendo do culto de Israel em Jerusalém. O povo sabia o que estava fazendo. Aliás, o povo gostava de ouvir os pastores daquela época agirem aleivosamente. Todos ganhavam. Era bom para todo mundo. E o que é curioso, que parece que em nosso tempo voltamos a viver situações semelhantes. Ontem fiquei pasmo de ouvir um psiquiatra falando sobre algumas figuras pastorais no Brasil. E como psiquiatra dizendo que uma imensa maioria dos grandes líderes religiosos do Brasil são psicopatas. Não aquele que mata, assassino, não. Mas a característica principal da psicopatia é o quê? É não ter empatia quando faz maldade ao outro. Então, pastores em nosso país que enganam, que roubam, que fraudam, e quanto mais o fazem, mais acompanhados estão. E nós que cremos a palavra, nós que temos brio e coração aquecido, transformado pelo poder do Espírito Santo, paramos para pensar, como é possível? Aí então o profeta interpretou, é uma atitude, Leila, aleivosa, ter plena consciência do que se está fazendo. Não, não era por engano. Quando é assim, igreja, então o problema vira o quê? Vira um projeto. Vamos continuar fazendo. Aí nasce um projeto. Vamos continuar fazendo. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para o final do texto, aliás, do livro. Como termina esse livro? Vai lá para o capítulo 14, o último versículo, que o título aparece como apelo final do profeta, ou seja, eu não vou perder a esperança. Quem sabe ainda há tempo para esse povo voltar atrás das suas atitudes. E de novo aparece o tema do mês que nós estamos usando para reflexão, que conhecimento é liberdade, e mais uma vez aparece também nesse texto a palavra sabedoria, portanto conhecimento. Verso 9, Oséias 14, versículo 9, quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é prudente que as saiba? De novo a palavra, porque os caminhos do Senhor são retos,
E os justos, os crentes de verdade, andarão neles. Mas os transgressores, aqueles que agem aleivosamente, aqueles que sabem que estão fazendo mal e não temem mais a Deus, eles cairão. E sim, Oséias não perdeu a validade. Deus vai pôr a mão. E muitos que gostam de dizer, vou profetizar, aqui não preciso eu, pastor Adilson, profetizar, porque a própria palavra de Deus profetiza. A igreja é dele, o rebanho é dele, e ele está dando cordas como deu durante séculos para Israel. Até o dia que começou a dizer por meio dos profetas, e foram 12 profetas dizendo, vocês vão cair, vocês não serão mais chamados de pastores, e o povo, as ovelhas que os estão seguindo, também sofrerão o mesmo juízo, porque estão com eles. Aliás, no texto que nós lemos, no capítulo 4, na base da nossa reflexão, aparece exatamente isso, no versículo 6, vamos novamente relê-lo. O meu povo está sendo destruído, Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote ou pastor, rejeitaste o conhecimento, também eu vou te rejeitar, para que não sejas mais pastor diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu vou me esquecer do quê? Das suas ovelhas, das minhas ovelhas. É disso que fala, queridos, o texto sagrado da palavra do Senhor. Agora, num último momento ainda, na introdução da nossa reflexão, vamos rapidamente, eu quero mostrar para você alguns 2 ou 3 versículos no máximo dos 14 de Oséias. Pastor, vai demorar, mas você tem tempo ainda. O dia, a noite está agradável, né? Você chegar em casa, né, na televisão não tem nada que presta, então fica aqui que vai ser melhor para você, tá bom? Vamos lá, Oséias no capítulo 1. Vou mostrar para você qual que é a dinâmica geral do que estava falando esse grande profeta bíblico. No primeiro capítulo, eu vou destacar para você alguns versículos, eu vou ditando, você vai acompanhando, por favor. Oséias no capítulo 1. Repare comigo no versículo 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor disse assim, vai, toma uma mulher ou uma esposa de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Na sequência, foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse assim o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E ainda o verso 6. Tornou ela a conceber, aí no caso o segundo filho, e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Agora verso 8 e verso 9. Depois de haver desmamado a desfavorecida, a segunda filha, concebeu e deu à luz a um outro filho, o terceiro. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Isso é só o primeiro capítulo. Vamos para o capítulo 2, também verso 2. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher. Eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Corre lá para o versículo 5. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes que dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. E depois o verso 8. Ela, pois, não soube que eu, Deus falando, tá? Que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata, o ouro, que eles usaram, o quê? Para adorar a Baal. Pastor, que linguagem difícil? Sim. A linguagem de que a igreja é a esposa de Cristo. Paulo usou isso em Efésios.
A linguagem de que no casamento, na fidelidade, na comunhão, no respeito, o povo, ou no caso Israel, na figura de esposa, se prostituiu. As benesses que recebera de Deus foram utilizadas para adorar divindades fabricadas pela cultura. E Deus se levanta contra exatamente isso. Os profetas, os pastores, que deveriam orientar a igreja, começaram a ganhar dinheiro. Tudo como nós vemos hoje. Ganhar dinheiro, aumentar o seu prestígio, o seu poder com a prostituição espiritual da igreja, do templo. É contra isso que Deus se levanta por boca do profeta Oséias. Capítulo 3, verso 1. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma segunda mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. E lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Sabe o que significa? Uma segunda chance. Então, na linguagem figurada, Leila, do segundo casamento de Oséias, então a mensagem é, olha, vamos começar tudo de novo? Que tal se arrepender? Então ele se casa e fala, espere pelo seu esposo. Então a ideia de esperar é, olha, guarde-se, espere. E eis que vem o capítulo 4, dizendo, não, o povo não emendou de vida. Volte os seus olhos para o texto, aliás, para o título da nossa reflexão. A rejeição do conhecimento não é um problema, é um projeto. Por quê? Porque o povo sabia a escolha que estava fazendo. Como hoje, em nossos dias. O povo sabe. Não estamos falando de pato com laranja. Estamos falando de frango com batata assados. Todos nós sabemos. No capítulo 4, vamos pular porque depois voltaremos para ele. No capítulo 5, vai adiante. Verso 1. Ouvi isto, ó pastores, escutai, ó igreja, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este é juízo contra vós, vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre Tabor. Volte, agora vai lá para o versículo 4. O seu proceder não lhes permite voltar para Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Olha só, a soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não vão achar. Ele se retirou deles. E aí vem de novo a palavra, aliás, a palavra que nós já lemos, né? Aleivosamente se houveram contra o Senhor, ou seja, eles sabem que estão se corrompendo espiritualmente. Nós não estamos falando de pato com laranja. Nós sabemos do que estamos falando. Então o profeta está falando de algo que de fato era o dia a dia da espiritualidade, Magda, judaica. Aquilo era comum se fazer no templo sagrado do Senhor. Como ele fala no capítulo 4 da nossa reflexão. Veja, no verso 1, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela, olha só, não há verdade, coisas básicas, feijão, frango, batata, assados. É disso que nós estamos falando. Na linguagem bíblica, do que o profeta está falando? Falta na igreja, falta no templo o quê? Falta amor, falta verdade e falta conhecimento de Deus. Tudo que para nós é comum, principalmente a nós que estamos há tantos anos andando com o Senhor. Então essas coisas são para nós comuns.
Não há mais o que falar sobre a importância da verdade, a importância do amor e a importância do conhecimento de Deus. Então, quando nós abrimos mão de coisas tão básicas da vida cristã, amor, verdade, conhecimento de Deus, então um problema passa a ser o quê? Um projeto. Queremos viver assim. É gostoso viver assim. É conveniente viver assim. E quando assim o fazemos, Deus diz a nós assim, presbítero Marcos, então eu vou sair do meio de vocês. Então vocês vão sozinhos. Porque essa condição não serve para o Senhor. A glória de Deus não se mistura com as trevas do pecado. Você crê isso? Amém? A glória de Deus não se mistura com as trevas do pecado. Voltando lá para o capítulo 5, aliás, agora no capítulo 6. De novo, uma segunda oportunidade. Então o povo, ouvindo as palavras do profeta, sente inicialmente a dureza da mensagem. Então diz, vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou com essa palavra, e então Ele vai nos sarar. Fez a ferida, porque dói a palavra, né? Então Ele vai voltar a ligar. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, Ele nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia ou temporã que rega a terra. E aí, até o versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Agora fala Deus. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Mais uma vez, o povo rebelde não ouve as palavras do Senhor. Mais uma vez, o povo rebelde prefere andar com os pastores que enganam, que roubam, que se corrompem, que se prostituem. Capítulo 7, verso 1. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Por dentro há ladrões e por fora rouba a horda de pastores, aliás, de salteadores. Vai lá para o versículo 10. A soberba de Israel abertamente o acusa, todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Verso 13. Ai deles, porque fugiram de mim, Deus falando. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Faz uma pausa. Sim, pasmem, mas nós voltamos a ouvir e ver. Quando eu falo voltamos, há 2 períodos. O da Idade Média, 1100, 1200, 1300, e depois na Reforma Protestante, 1517. Vendia-se de tudo no templo cristão. Vendia-se salvação, vendia-se tudo, como hoje. De volta, o dinheiro é o Deus que tem regado a inspiração de muitos corações de pastores do nosso tempo, nesse país. Nesse país. Aliás, muitos anos atrás, com toda a expressão, porque ela é conhecida, com todo respeito à citação dessa expressão, até muitos de vocês idosos sabem disso, de 40 a 50 anos atrás, a expressão vigarista é sinônimo de quê? Né? De engano. E a palavra vigarista vem de vigário. Hoje, em nosso país, pastor já é sinônimo de enganação, de gente que não se deve confiar. É triste. Nós que trabalhamos em ambientes fora da igreja, sabemos disso. E eu, como pastor, tenho muitas vezes de ouvir as pessoas debochando de evangélicos e de pastores por causa de suas condutas. Mas você não é crente? Mas você não é pastor?
Você ainda vai nessa igreja? Há alguma dúvida do que eles estão fazendo? Não. Por isso é um projeto. Por isso é um projeto. Verso 8, capítulo 8, fala o profeta: emboca a trombeta, ele vem como águia contra a casa do Senhor, contra a igreja, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Verso 4, eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, ou seja, caminham por conta própria. Deus está falando, verso 4, eles estabeleceram reis ou líderes, governantes, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Verso 7, porque semeiam ventos, colherão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comerão os estrangeiros. Capítulo 9, verso 1, verso 2. Não te alegres, ó Israel, ó igreja, não exultes como os povos, porque com prostituir-se abandonaste o teu Deus, amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais, a eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Capítulo 10, também 1 e 2. Israel, igreja, é vide luxuriante, que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, quanto mais belas colunas de idolatria fizeram. 2. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Capítulo 11, verso 1, verso 2. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificava a Balaíns, queimavam incenso a imagens de escultura. Capítulo 12, verso 1. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva do Egito. Verso 2. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. Mais uma pausa aqui. Quando o texto fala, igreja, de Judá e Israel, ele está falando dos dois principais polos da religiosidade judaica. E aí, Marlene, como é que a gente interpreta isso hoje? Ou seja, não é uma denominação evangélica ou cristã apenas que está se corrompendo. Nos 4 cantos desse país. Às vezes entre nós, a nossa denominação. Por que falar do pecado dos outros? Por isso, irmãos e irmãs, a ignorância, como eu falei 2 domingos atrás, como propósito, não é uma opção que a igreja tem. Confiar apenas no ensino da palavra aos pastores não é seguro. Até porque, 500 anos atrás, Everton, e você sabe disso, apenas os padres tinham autoridade de ler a palavra. E nós sabemos aonde nós chegamos. Por isso a Bíblia foi traduzida para o seu idioma materno, o português, para que você tenha acesso a ela e desenvolva não apenas a sua devocional, mas o conhecimento da palavra. Como disse Jesus mais tarde, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. No capítulo 13, quando falava Efraim, havia tremor, foi exaltado em, versículo 1, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. 2. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artífices, e dizem, sacrificai a eles, homens até beijam bezerros. Sim, faz tempo, mas de lá para cá é o que vem aumentando. Sim, nós vimos, 25 anos atrás, um grupo de pastores abraçados em Brasília, orando por uma mala de dinheiro, vocês se lembram disso? Por uma mala de dinheiro, cheia de dinheiro, fruto de corrupção. Abraçaram-se e oraram, agradecendo aquele dinheiro,
fruto de corrupção. É o que nós acabamos de ver aqui, só que 2000 e poucos anos atrás, quando diz, né, sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Detalhe, bezerros de ouro, né? Bezerros de ouro. Portanto, gente, terminando, o que nós lembramos é no capítulo 14, lá no capítulo 14, verso 1. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído, ou caindo. Verso 2, tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios do quê? Dos nossos lábios. Vamos terminar, irmãos e irmãs, esta breve reflexão, talvez não tão breve mais. No capítulo 4, vou destacar apenas, novamente, alguns versículos. No capítulo 4, no verso 1, então nós temos: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, no primeiro momento, não existe problema onde há ou onde existe habilidade. Eu vou explicar. Não existe problema onde existe habilidade. O trocadilho que estou fazendo é: nós teríamos um problema na culinária se tivéssemos que fazer um prato pela primeira vez que a gente nunca viu falar na vida. Por exemplo, mesmo que você nunca tenha feito um fricassê de frango, pastor, o senhor está enjoado, hein? Não é tão comum, né? E, modéstia à parte, faço e faço bem esse. Um fricassê de frango, ainda que você não tenha comido, muitos conhecem esse prato e não é difícil de fazer. Agora, pato com laranja é algo estranho para a nossa cultura, percebe? Pois bem, então, se fosse fazer um prato de pato com laranja, nós teríamos um problema. Mas o texto não fala disso. O texto, o profeta Oséias, está falando de coisas que eram a realidade de Israel. Pastor, esse sermão não é para cá. Sim, eu estou orientando vocês. Porque quando nós saímos por essas portas, aliás, não precisa sair, vem na palma da sua mão. Vem na palma da sua mão. Os vídeos que você vê, as mensagens que você tem ouvido. Cuidado. Cuidado. Filtra. Não é porque está com a Bíblia na mão, com terno e gravata. Alguns, em nosso tempo, apóstolos, durante 2000 anos, 2000 anos, nem mesmo a Igreja Católica ousou usar esse título. 2000 anos de tradição. Hoje, apóstolos. Outro dia um colega dizia, daqui a pouco vai ter Jesus Cristo. Aliás, tem um lá em Curitiba, né? Mas ele não vive nas igrejas. Percebe? Então, irmãos, nós não estamos falando de um problema. Nós estamos falando de um projeto. Sim. Muitos líderes evangélicos, religiosos nesse país têm um projeto de continuar enganando o povo, porque estão ficando bilionários. Não, você ouviu bem, não é milionários, não, é bilionários. E alguns pastores, talvez até entre nós, da nossa denominação, os têm como exemplos, como referências. Cuidado. Num segundo momento, não existe ignorância onde existe consciência. Não existe ignorância. Ah, mas não sabia. Não, se você não sabia, então não tinha consciência. Agora, quando você sabe, aí é parte. Aí você tem que escolher. Verso 6, no capítulo 4, já terminando. Verso 6, e depois o texto que não foi lido, 8 e 9. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, pastor, rejeitaste o conhecimento, também eu vou te rejeitar, para que não seja pastor diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu vou esquecer de teus filhos. Agora lá no verso 8 e no verso 9. Alimentam-se do pecado do meu povo. Sim, o povo não é inocente não, igreja. Os pastores alimentam-se do pecado do povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, assim como a igreja, assim é o pastor. Castigá-los-ei pelo seu procedimento,
e lhes darei o pago do quê? Das suas obras. E eu termino, irmãos, essa mensagem, esperando sim que Deus cumpra a sua palavra. Eu falo por mim agora, eu falo por mim. Eu já estou cansado. Eu já estou cansado de ouvir tanta enganação em nome do Evangelho. E tenho orado a Deus para que Deus coloque a sua mão. Aliás, o presbítero Milton, ontem o irmão me disse isso. E, aliás, ele procurou a conversa, nem fui eu quem iniciou a conversa, lembra? Deus vai julgar esse país, pastor. E ele vai julgar, a começar pela igreja, pelos evangélicos. O irmão disse isso? E é o que eu acredito. Não somos nós quem estamos dizendo para Deus o que ele tem que fazer. Mas nós, como igreja, que buscamos conhecimento da palavra, talvez estamos dizendo para Deus, Senhor, já estamos cansados de ver o Evangelho sendo vilipendiado, pisoteado em nome de Deus. Que Deus tenha misericórdia da sua ovelha, do seu rebanho nesse país. Que apenas aqueles que são de fato verdadeiramente transformados continuem seguindo ao Senhor. Que Deus afaste os carneiros das ovelhas. Que Deus assim tende misericórdia da sua igreja. Que Ele assim nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.